Olá a todos, espero que estejam bem. Mais uma vez, obrigada por continuarem a ouvir estas conversas com graça. E mais uma vez eu digo que tenho uma pessoa muito especial aqui comigo, que é a Maria Pita, e que hoje vou-vos mostrar que a Maria não é só a filha da Biba Pita, porque às vezes é difícil, porque a Biba Pita tem a praia da Biba, o marido da Biba, os filhos da Biba, e muitas vezes, que é uma coisa boa também, porque tem uma personalidade forte, mas muitas vezes isso pode fazer com que seja mais difícil o caminho de uma filha como a Maria conseguir mostrar-se como a Maria, mãe, mulher, amiga, filha, sobrinha, neta. E achei piada que quando entrevistei a Biba recebi uma mensagem a dizer: Ticas, tens que entrevistar a Maria. Foi a Júlia, não foi? Foi a Júlia. Ela é muito mais do que as pessoas pensam. E por isso estamos aqui hoje. Espero que se inspirem, porque acho que podes ajudar muitas miúdas, mulheres, neste processo, Maria, de já não sou uma miúda, eu Sim. sou a Maria, tenho opinião, e quero-me um bocadinho afirmar, e nem sempre é fácil, já não é fácil. Quando nós não temos uma mãe, que é um furacão, mais difícil acredito que seja quando isso acontece. Sim. Obrigada por teres aceito o convite. Obrigada também Obrigada eu. por logo muito disponível e contente, é bom. Sim. Por isso acho que vamos começar aqui com uma viagem pela vida da Maria. Uhum. Começaste aqui logo com uma parte e atacamos já assim o tema mais, mas é por onde começa Sim. a tua vida. E eu faço sempre assim uma viagem que foi, os teus pais separaram-se, tu eras muito pequenina. Eu tinha 2 anos, acho eu. Sim. E o Tomás já era nascido e eu e o Tomás temos 1 ano e 1 mês de diferença, portanto o Tomás era se calhar 6 meses, não sei, o Tomás era muito bebé. Sim. As tuas memórias já são da família que tens hoje. Sim, eu cresci sempre com a minha mãe e com o tio Fernando, que é um pai também. Com os meus irmãos, e as memórias de infância todas que eu tenho são sempre em casa da minha mãe, com o tio Fernando, não é? E com os meus irmãos. Portanto, sim. E deixaste de ter completamente ligação com o teu pai biológico ou foi uma coisa que foram mantendo ao longo da vida? Hum, Olha, não, fui tendo sempre relação com altos e baixos, boa, má, sem falar, não falando. E não sei, se são coisas que tu depois aprendes a lidar com a vida, e acho que foi uma coisa que me trouxe cedo muita maturidade. E também escolheres o teu caminho, porque acho que quando tu tens filhos, e pelo menos eu olho para isto numa perspectiva de mãe hoje em dia, acho que são os filhos que chegam a uma parte da vida deles e que eles é que têm que descobrir, ou o pai ou a mãe, neste caso, não é? E pronto, e tu vais descobrindo e vais avançando e vais tendo o teu caminho. E a pior fase que eu tive com o meu pai foi depois de ter sido mãe, porque eu tive sempre muita dificuldade em. Como é que eu hei de dizer? Tive sempre muita dificuldade naquela relação do dá-se e depois não dá-se, e depois vem e depois não vem, e depois vou e vinha sempre muito mal, porque é complicado, é complicado. E na altura em que eu fui mãe, sabes, eu finalmente consegui não fechar a gaveta, mas encostá-la. E eu gosto muito de dar dos assuntos da minha cabeça, gosto muito de os construir através de gavetas, ou desconstruí-los neste caso. E foi a única fase da minha vida em que finalmente eu pensei: bolas, agora sou mãe, tenho que ser eu a tratar do meu filho, não é? E então foi a fase na minha vida em que eu sinto que encostei a gaveta e deixei-a ali. Pensei: não, agora é a minha altura, não estou mais para isto, sabes? E não por culpa dele, eu acho que foi tudo. É difícil, eu acho que é muito difícil, não é? Acho que os filhos acabam por depois andar ali um bocado ao sabor do que é, e cabe-nos a nós eventualmente queremos dar ou não. E tens 2 filhos com perspectivas totalmente diferentes do que é o pai. Hum, e eu, a relação que tenho com o meu pai hoje em dia, não quero que os meus filhos cresçam a ouvir mal do meu pai, mas tenho a relação possível.
que é quando estamos juntos, estamos, quando não estamos, não estamos. E tentar que quando estão juntos estejam bem. sim, sabes que eu acho que nas relações em geral, o buraco que é criado é muito difícil, seja em amizade, seja em família, é difícil tu agarrares nos pedacinhos todos e montares ali um puzzle em que encaixa perfeitamente. Porque há mágoa, porque rancor não digo, mas porque há mágoa e há tristezas e há coisas que... Eu também cheguei a um ponto em que decidi que, se não fui eu que vivi a história, não tenho que tentar descobrir, nem tenho que tentar ir atrás, porque nunca vai ser a minha perspectiva. Portanto, é encarares a vida da forma como a tens à tua frente e aceitares o que tens. Porque tentares voltar atrás e perceber o que é que aconteceu só te magoa a ti, não magoa a mais ninguém. Portanto... E foste tentando esse caminho? Fui durante muitos anos, eu sofri muito com isto, e graças a Deus tive um padrasto que é espetacular. Foi o meu pai a vida toda. Sente-se imenso isso, sabes, Maria? Eu acho que fui falando Sim. e fui ouvindo coisas incríveis e fui percebendo, e se calhar, se eu percebi mal disto, mas fui percebendo que tu tens 3 pais, que é o teu pai biológico, Sim. de amores e desamores, dessa inquietude toda, mas que tu vais tentando. Sim, sim. Tens o teu avô, Sim. que já lá vamos, mas que é assim uma paixão incrível. E tens o Fernando, Que foi quem me levou ao altar. que é o teu pai e que se sente mesmo, sabes, na forma de falar. E ainda hoje, depois quando estava a falar, dei-lhe os parabéns, porque é muito raro. Eu acho que tu estás aí onde estás hoje e tens a tua vida porque de repente o Fernando foi vosso pai de coração. Eu nunca, em momento algum, e o meu irmão, e posso falar pelo meu irmão Tomás, porque tenho a certeza, nunca em momento algum senti que fosse tratada como uma filha que não era dele. Não, nunca fui. E claro que tenho pai, e claro que na adolescência a tua tendência, e eu fui uma filha complicada na adolescência, a tua tendência quando te chateiam ou quando tens uma discussão é sempre, tu não és meu pai, sabes? E eu acho que disse isto uma vez na vida, mas ele realmente, claro que eu tenho um pai, mas se eu não tivesse tido este paizão que eu tive, não era a pessoa que sou hoje. Quando disseste isso, não és o meu pai, arrependeste-te logo, porque tu tens personalidade. Sim, tenho pelo na venta. Tenho pelo na venta, tenho nariz empinado, em miúda era tramada Mas sabes que estou a pagar com o meu filho. O Fernando não dizia nariz empinado quando falou comigo, disse: tem o nariz nas nuvens. Eu achei tão querido, Maria, porque normalmente o nariz empinado é sempre conectado com uma coisa má, tem mania que é boa, o nariz empinado tem sempre razão. Sim. E achei tão querido. Maria tem o nariz nas nuvens, porque foste a primeira filha, a primeira neta, a primeira sobrinha. A segunda neta. Mas de repente, a rapariga era ali o nariz empinado nas nuvens, mas que toda a gente acarinhou muito e gosta muito, mas que tiveste sempre a tua personalidade. Sim. Maria, não faça isso, tu fazias e partias. Isso é conversa do meu avô, de certeza. Para mostrares que, e não era com a sua mal educada, não é? Para mostrares que tinhas a tua... sentes que pode existir muita gente que não chega à verdadeira Maria porque para nesta Maria de olha a Maria que tem o nariz empinado e diz as coisas. Não, eu sinto sempre que sou uma agradável surpresa para quem me conhece, mas até lá sou a Maria que... porque a minha postura é muito, eu sou a Maria, eu tenho amigos, não é? Tenho a minha família e quem me quiser conhecer tudo bem, quem não quiser também não é problema meu, não é? Portanto, sempre tive muito esta postura e o nariz empinado que dizem não é ser arrogante, não é ser mal criada, é ser a Maria, pronto. E é bom saber que as pessoas quando me conhecem dizem tu realmente não és nada do que eu estava à espera. E sabes que não é preciso. A Júlia disse-me aquilo e eu vi, bem, então a dizer isto, e a primeira coisa que fui fazer foi ver o teu Instagram. E bastou ler ali
3 ou 4 descrições de textos que tu escreveste sobre determinadas coisas para perceber. A Maria de facto não é só a filha da Bibai que tem estes seguidores só porque a Maria tem conteúdo. E tem Maria opiniões. tem um grande coração e depois tens isso, que eu acho que é o que dá jeito, se calhar, a algumas pessoas pôr esse nariz empinado como alguém que é bruta. Não, tu dizes as verdades, tens a tua opinião. A minha mãe diz que é a minha melhor característica, mas que é difícil, porque diz que eu sou tão direta que às vezes magoo. E eu prefiro uma boa verdade ali a uma meia verdade, não é? Eu acho que é melhor. Eu sou muito pão, queijo, e acho que é o que é, então pronto, vamos agarrar nisto e vamos fazer disto o que conseguirmos, não é? Não vale a pena estar ali com floreados, e eu não sou, e às vezes sou um bocadinho bruta precisamente por isso, porque às vezes nem meço, sabes, depois de dizer as coisas é que penso, que estupidez, olha, pronto, já disse, está feito. E quando pensas isso, que estupidez já disse? Não, a estupidez não é, coisa? não é, ou seja, não é não o que é eu disse estava arrependimento. errado, não é? Mas a forma como disse, se Sim, calhar sim. outra pessoa tentas dar a volta e dizer, eu queria dizer isto, mas se calhar disse de uma eu acho que maneira direta demais. as pessoas podem não perceber logo, mas depois acabam por perceber, porque eu não digo as coisas por maldade, não é? Mas às vezes realmente sou um bocadinho bruta. Mas pronto, sou assim. Se calhar nós é que também não estamos muito habituados a lidar com a verdade. Pois. Estamos habituados a muitos paninhos Sim. à volta até que chega alguém que nos diz a verdade. E essa pessoa fica sempre num lugar um bocadinho inglório. Um bocadinho. Maria, diz-me uma coisa, aqui como foste sempre boa aluna, pelo menos não deste chatices, não deixou história de chumbou aqui e teve este problema. Como é que foi a tua adolescência, a tua vida enquanto Maria, neste processo todo de tens uma vida em que nós todas temos curtos, namorados, álcool, tudo, mas de repente alguma vez sentiste que havia coisas que não te sentias à vontade em fazer porque como te conheciam? Não, nunca. Nunca? Nunca, e a minha mãe nisso sempre foi espetacular. Nunca foi tipo, olha, vocês têm que ter cuidado. Não, a única coisa que nós sabíamos é que íamos para a noite e que a minha mãe conhecia o mundo inteiro. Portanto, nós logo aí não era mais pelas pessoas da nossa idade, era mais pelos tios que eventualmente podiam ir dizer alguma coisa à minha mãe. Nunca houve, nunca cresci com essa pressão. Nunca. Ok, sou filha da Bibapita, é a minha mãe. E é o que eu às vezes digo. É a minha mãe. Para mim é a minha mãe, não é a Bibapita, não é? Lógico. Podias beber jolas como homens que não havia problema nenhum. Continua a ver. E podiam ir sair à noite a Lisboa que te parecias um taxista, sabias as ruas todas, mesmo vivendo em Cascais. Sim, mas é porque eu tenho uma memória muito fotográfica, ou seja, basta fazer o caminho uma vez que conheço a rua e sei onde é que vou dar, e a minha mãe e os meus amigos todos gozam comigo por causa disso, que é, mas como é que é possível? Tu és uma taxista, tu não vives aqui, de repente chegas aqui e sabes tudo. Mas é porque a minha memória é muito, sei muito bem, decoro muito facilmente, é a mesma coisa, eu ouço uma letra de uma música e a seguir canto a letra da música como se já a tivesse ouvido 10 vezes, porque tenho uma memória muito, muito fotográfica e um ouvido também muito, sou muito observadora e ouço. Que idade é que tinhas quando a tua irmã Madalena nasceu? 5. Lembro-me perfeitamente da primeira vez que a peguei ao colo no hospital, sem perceber que era diferente, mas para mim nunca foi. E inclusive eu já escrevi sobre isso e sobre os meus irmãos. E na Madalena pus, já não me lembro bem, foi uma coisa do género de que escrevi para os meus filhos a dizer: um dia vão ouvir dizer que a vossa tia é diferente, mas não liguem a isso nem acreditem, porque o cromossomo a mais que ela tem em nada atrapalha a vida dela, e acaba por ser um bocado verdade. E eu cresci muito a ouvir a minha mãe a dizer, e nós a sentirmos que nós só nos lembramos que a nossa irmã Madalena é diferente com as outras pessoas, porque para nós é uma irmã Madalena. igualzinha. É a monga. É a monga. A monguinha. Vocês chamavam-lhe monga em casa porquê? Não sei, eu acho que foi a minha mãe que começou com isto e depois acabou por... Era uma forma de a proteger se ela Sim, chegasse a algum lado e alguém dissesse:
olha, a Monga ela achava que querido. Sim, É o não, nome e que ela as responde, pessoas que Monga és gostam de tu. mim. Ela responde e diz, Monga és tu. Mas não, nós nunca crescemos com esta coisa do... Que é uma coisa que me irrita, que eu luto muito pelo preconceito. O que é o preconceito, não é? E tu vês na tua vida existe preconceito em tudo, não é numa pessoa deficiente. Existe preconceito em tudo, em tudo. E é uma coisa que a mim faz-me confusão porque eu não cresci com o conceito do preconceito, não é? Uhum. Aliás, muito pelo contrário. E então, pronto, às vezes não é fácil. E viveram sempre bem ou há momentos difíceis enquanto irmã, porque és miúda e nós não cresces Sim. a aceitar, a perceber logo, a Madalena não é diferente, mas é diferente. Como irmã alguma vez te magoou ou alguém te Sim, magoou? sim, claro. Era a forma que tinham de nos afetar na escola. Inclusive, eu tenho uma história muito gira. Gira que não teve graça nenhuma, mas na altura a Madalena andava na escola, que era ao pé de nossa casa, e eu já não me lembro quem, sei que chegaram a casa e disseram, ou eu ouvi, que alguém tinha tratado mal a minha irmã. E eu entrei na escola da minha irmã com uma fúria e agarrei na miúda e disse: a próxima vez que fizeres mal à minha irmã, eu não sei o que é que te faço. E vim para casa. E ligou a professora, a diretora da escola à minha mãe a dizer: ó Bibá, a Maria foi ter com a melhor amiga da Madalena, portanto eu enganei-me na miúda ainda por cima. Mas foi aquela coisa instintiva de: à minha irmã ninguém faz mal, a qualquer irmão meu. Não é só à minha irmã, é qualquer irmão meu, sabes? Eu sou muito... E nós somos todos muito assim uns com os outros, que é... Somos muito amigos e também discutimos, e como é lógico, cada um tem as suas opiniões e somos pessoas muito diferentes, mas ao fim do dia são os meus irmãos, calma aí, porque neles não. És a irmã mais velha, mesmo no papel de irmã mais velha. Sim, e é muito difícil ser a irmã mais velha e mulher, eu acho. E é um caminho que eu costumo gozar, a dizer que para mim sempre foi muito mais difícil. O meu irmão Tomás tem um ano a menos que eu. E sempre foi mais difícil porque ele nunca teve horas para chegar a casa e eu tinha. E eu dizia: mas porquê? Porquê que ele pode ir passar fim de semana com os amigos e eu não? E porquê que ele não tem horas para chegar a casa e eu tenho? Eu sou mais velha. Quer dizer, mas hoje em dia, eu não tenho filhas, não é? Mas hoje em dia percebo que há aquela coisa da super proteção com a mulher e até me faz sentido. E agradeço por ter tido horas para chegar a casa e agradeço por não ter começado logo a sair à noite, porque realmente é giro. Porque nunca me fartei de sair à noite. E a primeira história que eu tive quando saí à noite, o tio Fernando estava de banco e disse: eu vou buscá-la quando sair de banco. E eu: tá bem. Fomos para o garagem, uma fila horrível, gigante. Eu entrei e passado 10 minutos ele disse: estou à porta. E eu: como assim? Eu acabei de entrar. E ele: Maria, horas são horas. E assim foi a minha primeira saída à noite. 10 minutos. 10 minutos dentro do garagem. Sabes que a mãe do Manel, meu marido, também pediu para ir passar a passagem de ano um dia com o pai do Manel e o avô do Manel disse: pode, às 11h30 está em casa. Era. Aí foi mais ou menos 10 minutos de... Mas com esse percurso todo, Sim. depois entras na universidade de Direito Uhum. e não gostaste. Odiei. Não Como é que gostei. foi esse processo de tu perceberes que estás num curso que achavas que gostavas Que era o e curso da minha querias? vida, supostamente. Eu tive em Ciências, fiz o exame como de História como externa e entrei em Direito. E achava que... Eu sempre tive muito o conceito de justiça e achava que Direito ia ser a minha vida. Achava. E de repente tu entras no curso e acho que é tudo uma desilusão, porque primeiro estás a aprender coisas que não te vão servir para a vida, depois há outras que não gostas assim tanto, não é? E eu não gostava daquilo. Depois tive uma fase em que ainda tentei mudar e depois afinal decidi: não, vou ficar aqui mais um ano em Direito, até que apareceu a aviação e pronto, congelei a matrícula e desde aí que estou na aviação. E em casa foi fácil Foi fazer facílimo, facílimo. E a minha mãe sempre disse: eu quero que os meus filhos estejam felizes. E disse uma coisa mais gira ainda, que foi: queres ir para a aviação? Tudo bem, mas pagas tu o teu curso porque eu paguei-te as propinas até agora. Não queres acabar o curso, então agora isto vais ser tu. E foi assim. E fui. foste. E como é que pagaste? Com o dinheiro que tinha, eu sou Foste tipo um bocado de tio trabalhando. Patinhas, sabes? E nunca gostei muito de gastar dinheiro e sempre fui hiper poupada. E tinha dinheiro de uma série que fiz em miúda, guardado, e de uns trabalhinhos que ia fazendo, e pronto, e assim foi. E paguei o meu curso e cá estou. E gostas? Gosto muito. Agora. É giro porque eu gosto muito de pessoas e nós temos um trabalho que
tu és tudo dentro daquele avião, és psicólogo, és médico, és eventualmente bombeiro, és tudo, é uma coisa gira. E cruzas-te sempre com pessoas que nunca mais as vais ver na vida, não é? Mas que te deixam marca e que de repente tu pensas, o que é que será que aconteceu àquela pessoa? E tenho a certeza que nós deixamos marca na vida das pessoas também. E isso é muito gratificante, é um trabalho muito giro, mas é preciso gostar, eu acho. Nota-se que gostas. Gosto. Com brilho nos olhos. Alguma vez tiveste um susto num voo? Eu acho que ao início é sempre mais difícil, não é? Porque tu ainda te estás a adaptar aos barulhos e ao que é que pode acontecer. Nunca tive assim um susto, mas já tive alguns, claro. Quando tens, o que é que pensas? Eu acho que quando tu tens, ages muito em modo automático. Só depois de o fazeres é que pensas, como é que eu fiz isto? Porque está aqui, não é? Está guardadinho, no dia em que for preciso, tu sabes agir e sabes fazer. E acho que é giro, porque nós estamos formatados para isso, não é? E na realidade é o nosso trabalho. E graças a Deus, é o que eu digo, graças a Deus que eu não ponho em prática o meu trabalho. Quer dizer, ou seja, o nosso trabalho não é é garantir a preciso. segurança do avião, é se eventualmente houver alguma emergência médica, nós podermos estar lá e socorrermos. Claro que se houver ajuda diferenciada, melhor ainda, não é? Mas Não entras num avião a pensar, bem, eu posso entrar e se isto cai, cai. não, eu entro num avião e tento fazer tudo o que é suposto fazer, garantir a segurança, e é o que eu digo, eu gosto muito de ir, mas adoro voltar para casa, não é? E se partir de nós que, ok, vamos garantir a segurança e vamos garantir o que é suposto fazer, tu rapidamente voltas para casa, não é? Pronto. Entretanto, de repente, no meio disto tudo, há um dia que levas alguém ao hospital porque teve qualquer coisa, Sim, sem se conhecerem bem. sim, sim. Conta lá como é que foi. Isto é a história do meu marido, entretanto, mas nós somos muito amigos, tínhamos um amigo em comum, basicamente, e ele trabalhava, era gerente do restaurante desse nosso amigo, do Diogo, e um dia cheguei lá com o Diogo e ele estava com uma crise de ciática e que não conseguia andar praticamente. Eu disse, eu levo-te ao hospital. Não, não, achas, não levas nada, não sei o quê. Eu disse, vou lá, para de ser parvo, eu levo-te ao hospital, o que seria? E pronto, ele veio ao hospital, mas a história ficou por ali, não houve. E pronto. Porque depois foi tudo ao contrário, rápido, mas sim. correu bem. Eu costumo dizer que nós construímos a casa pelo telhado, mas que entretanto ficou bem construída. Sim, nós conhecemos, depois fomos viver juntos passado 2 ou 3 meses, foi assim uma loucura, um amor. E eu dizia a toda a gente, mas se tu sentes, porque é que eu tenho que estar à espera que passe um ano para ir viver com a pessoa que eu gosto, não é? Engravidei passado 6 meses. E nessa fase aí ainda que 3 meses vou viver, os amigos, a família a apoiarem ou sentiste, ai, Toda a gente, és muito louca, não é? Tipo, há aquela coisa do, pronto, é louca, está a ter isto não vai resultar, estão só a ter um surto e pronto. Não, foi recebido como o guia. Houve um dia que eu saí de casa muito rápido e houve um dia que teve que ir falar com a minha mãe e com o tio Fernando, não é? E tem uma história gira, porque se sentou para falar com o tio e caiu na almofada para o lado. Estava tão nervoso. Mas sim, correu bem. Claro que as relações têm altos e baixos, não é? E acho que ainda no outro dia estava a falar sobre isto. Tu tens que encontrar o teu equilíbrio e demora a encontrar o equilíbrio, porque o princípio é bonito, não é? É um mundo cor-de-rosa e de repente os sapatos que ele deixa no canto que tu não queres que ele deixe, só isso te irrita. é verdade. E não pôr a louça na máquina, e não saber fazer uma máquina, e não isto e não aquilo, e tu começas a. Pronto. Mas é um crescimento, não é? Faz parte. É um crescimento a dois. E que veio um bebê e não foi fácil a gravidez. Não foi nada fácil. Mas eu acho que isso também serve para tu cresceres, não é? E é giro, porque foi uma gravidez e o Duarte, desde que nasceu, eu lembro-me da pediatra dizer, foi daqueles bebés que nunca me preocupou, porque ele tinha uma força de viver nos olhos tão grande que realmente nunca foi daquelas coisas. Eu acho que ele estar cá é um milagre, porque eu tiveste muito tempo deitada em casa. Tive 15 semanas deitada em casa, com uma gravidez que nós não sabíamos bem o que era, sabíamos que ele ia nascer prematuro, sabíamos que a minha placenta não era espetacular, ele tinha restrição de crescimento, e eu passei a gravidez a ouvir, olha, se deixar de sentir o bebê, venha para o hospital. Olha, se não sei o quê, olha, tira atenção 3 vezes por dia, porque eu tive pré-eclâmpsia também.
estava inchada, eu tinha tudo, eu tive tudo o que não podia ter tido naquela gravidez. Tive proteína na urina, tive ácido úrico, tive tensão alta, tanto que fiquei com o síndrome da bata branca. Hoje em dia tu tentas-me tirar a tensão no médico e eu entro em paranoia. Já do António, quando fiz os CTGs, eu pedia, por favor, tirem-me o barulho de tudo o que puderem tirar, porque aquilo fica, assim. sabes? Eu vim para casa a ouvir o barulho dos monitores durante muito tempo. Tive alguns ataques de pânico a seguir, porque eu acho que eu sou muito, ok, é para fazer, então vamos fazer, mas depois arcas com as consequências, inevitavelmente, não é? E eu passei a gravidez toda, não, vai correr bem, na neonatologia não chorei um dia. E olhei para o meu filho e dizia, dou-lhe mais 5 dias, se ele não vier para casa agora fica aqui, estava sempre a gozar. E pronto, e lá veio para casa quando nós achámos que ele tinha vindo, maturei os pulmões também, nós fizemos tudo naquela gravidez. E veio para casa e de repente tu tens um choque de aqueles barulhos dos monitores existem e era para controlar e agora estou sozinha. E eu ia todos os dias dormir, olhar para a minha mãe e chorar a dizer, e se eu morrer? O que acontece ao meu filho? E a minha mãe dizia, não te preocupes, a vida dele continua em frente. E eu dizia, eu chorava ainda mais e dizia, como é que é possível alguém dizer uma coisa destas? Porque era muito miúda, sabes? E de repente tens um filho, e tens uma gravidez de risco, e tens um bebê prematuro, vens para casa e de repente, uau, e agora? O que é suposto eu fazer? Mas correu sempre tudo bem. Correu sempre tudo bem. Quando é que choraste a primeira vez? Quando viemos para casa, e acho que o meu choro não foi chorar e de feliz e de... Foi de repente o que é que eu... A sensação que eu tinha, eu comecei a ter medo de tudo, sabes? Porque era... O meu corpo precisava descansar e sabia que não ia descansar. E depois tens um bebê que acorda de 2 em 2 horas, no caso do Duarte, durante muito tempo. E a privação de sono põe-te doente, não é? E então chorei, não sei, quando comecei ali a entrar numa fase de ter medo de tudo. Eu tive uma fase em que tinha medo de tudo. Tinha medo, eu dormia com a lanterna ligada do telemóvel porque tinha medo do escuro. Comecei a criar medos à volta de tudo, porque de repente é um choque muito grande na tua vida. E achava que ia morrer todos os dias, e achava que tinha um problema de coração, e depois passou-me. Houve um dia que fui ter uma conversa com um psicólogo e disse-lhe, olha, descobri que sou mortal, por favor ajude-me, eu estou a ficar louca com isto. E ele disse-me, olha, se lhe serve de consolo, eu desde que fui pai não consigo tirar o carro, a moto da garagem também. No entanto, ele veio 2 lições para a vida, que foi cara, coragem e estupidez natural. Nunca mais me esqueço disto, que ele diz que a forma para tu viveres é só esta, que é ter cara, coragem e estupidez natural. E é verdade, não é? E Giro, nunca tinha ouvido. eu acho que é o lema da minha vida, que ficou a partir daí, que é que tu consegues fazer tudo com estas 3 coisas. E eu ainda consigo pôr outra, que é a educação, que eu acho que com a educação tu vais a todo lado. E ele Já não disse-me... tens esse medo, desculpa. Não, Continua. não, não, não. Não, e ele disse-me nesta conversa, ele depois houve um dia, nesta conversa ele disse-me, Maria, olha, isto é uma escada em caracol, se a descer vai demorar a subir. Portanto, decida que mãe é que quer ser para o seu filho. E eu nunca mais tive um ataque de pânico desde esse dia. Desde que ele me disse, isto é uma escada em caracol, se a descer não a sobe tão rápido, eu pensei, não. E nunca mais, pronto, ficou resolvido. Eu acho que Deste às mais vezes... valor à vida e como é que tinhas que estar cá para o teu filho do que o medo de não estar cá? Não, eu acho que às vezes uma simples palavra de uma pessoa que não faz parte da tua rotina diária é tão importante e ajuda tanto que tu nem sequer sabes como, não é? De repente aquilo foi... Pronto, acabou. Desbloqueou-te. Desbloqueou-me completamente. E nunca mais tive um ataque de pânico. Claro que há dias que acordo e penso, se me acontecer alguma coisa. Qualquer mãe pensa nisto, Sim, não é? sim. Qualquer pessoa não sendo mãe, quanto mais tendo filhos. E sim, pronto, a partir daí foi espetacular. E como é que tens ali um bicho carpinteiro? Sim, Um primeiro. é o filho que a minha mãe nunca teve. Sim. Que não para com a privação do sono, com tudo, que é terrível. E mesmo enquanto casal, enquanto família nuclear, quando não dormes, de repente deixas de ter a capacidade para ser quem tu és normalmente e ainda tens que ir buscar energia e tudo. Sim, mas olha que eu com os meus filhos tive muita sorte. Eles não dormem nos primeiros 3 meses, mas a partir daí o António tem 6 meses e dorme desde os 3 meses a noite inteira. E o Duarte também. Mas tu com os bebés tiveste azar no sentido de uma gravidez complicada, um bebê prematuro e tudo o que isso implica, e depois também o bebê Covid. O bebê Covid, sim. E eu quando Como é começou... que foi?
Olha, eu tinha muito mais medo ao início porque era uma coisa que tu não sabias, não é? Eu estava grávida de 32 ou 33 semanas e foi difícil porque estás em casa, fechada, o meu marido estava a trabalhar e eu tomava conta do Duarte 24 horas por dia e a minha mãe não ia lá à casa, ninguém ia lá à casa, não é? E tu deparas-te com uma situação de não sei bem o que é que vai acontecer, não sei bem em que condições é que vou ter o meu filho. Na altura ainda estava muito, se tu tivesses Covid tinhas que ser separada, eu apanhei esta parte toda, não é? Portanto, não sei, eu acho que fomos vivendo dia a dia, pedindo para chegar ao fim da gravidez bem, e foi uma gravidez espetacular, e correu tudo bem, portanto é o que importa. Eu Não é? vi um filme da tua chegada à casa Sim, que chorei, é impossível sim. não chorar. O que é que sentiste ali, Maria? Olha, eu acho que é muito difícil a situação que se está a passar hoje em dia e não percebo porquê. Não percebo como é que se preocupam com coisas que, pronto, fazem parte da rotina diária das pessoas, mas de repente uma mulher tem que ir ter um filho para o hospital sozinha e o pai não o pode conhecer. O pai não é uma visita, não é? O pai é pai do bebê. Um, e eu, no caso do António, tive no hospital público, como tinha tido o Duarte, tive no mesmo hospital, no Hospital de Cascais. Tive a sorte de ter uma prima que é enfermeira e que esteve comigo, minha prima Marta, mas que ao fim do dia não é a mesma coisa, não é? Ela foi espetacular, deu-me todo o apoio, mas eu queria o meu marido e queria a minha mãe porque tive uma subida de leite horrível e não podia ter a minha mãe nem o meu marido. E ainda por cima eu ia ter alta um dia mais cedo porque elas diziam, você é muito tolerante à dor. E eu dizia, a dor é um bocado subjetiva, não é? Quer dizer, ok, fiz uma cesariana, mas eu no próprio dia tomei banho sozinha. E ela disse, Maria, então vou mandá-la para casa, porque se correr tudo bem, daqui a 2 dias pode ir para casa. Só que aparentemente eu tive uma hemorragia no parto e então estava completamente anémica ali a resvés de ter que fazer uma transfusão. E então ela disse, vai ficar aqui mais um dia. E foi o que mais me custou, quando tive que ficar. E comecei a chorar, a dizer, mas eu tenho um filho em casa, eu preciso de ir ter com o meu filho. E ela dizia, Maria, um dia não é nada na sua vida. E eu disse, ok, é verdade. Mas já estava, sabes, tu ficas saturada, porque depois são pessoas que... E a minha prima Marta esteve lá sempre, mas tudo o resto são pessoas que tu tens que acolher quase e tens que pedir ajuda a pessoas que não te são nada e estão ali por isso mesmo e fazem um trabalho espetacular. Porque eu tive uma subida de leite muito má mesmo e tive uma enfermeira que me ajudou imenso. E eu disse-lhe, olha, desculpe, mas eu preciso mesmo de ajuda. E ela disse, Maria, o que seria? Nós estamos cá para isso. E foi bom porque senti-me sempre acarinhada e bem acolhida. Mas estás um bocado desamparada, não é? Porque te faltam os teus braços. Falta-te o colo. Não é? Sim. E agora, pegando nisso na subida do leite, tu eras muito defensora da amamentação. E sou, atenção. Mas eu vi muito, Sim. Mas eu noto uma diferença, Maria, no antes, Uhum. da maneira como defendias, Uhum. e do depois de teres passado por uma fase em que não conseguiste dar tanto de mamar ou como querias, que continuas a defender, mas parece que já aceitas quem não consegue dar O peixe morre pela boca. Ponto de outra número 1. maneira. E sim, sabes que eu sempre fui completamente defensora acérrima da amamentação, porque tive uma experiência ao início do Duarte complicada, mas que resultou em 10 meses de amamentação e foi espetacular e eu gostei imenso. E deste fui um bocado a achar, pronto, é um segundo filho, vou conseguir amamentar, espetacular. E não correu assim tão bem. E o que eu noto hoje em dia, e ponho na pele de mães que não conseguem amamentar, há umas que não querem, tudo bem com isso. Há outras que querem e não conseguem. E aí eu já sinto preconceito. Mas não fizeste e não chamaste e não... Não o quê? A vida não é assim, é o que eu acho. E aquelas coisas que existem da amamentação e só se falar na amamentação. E no outro dia houve uma página no Instagram que estava a falar da água que se dá ao bebê. E eu disse, então e os bebés que não mamam? E ela disse, pois, não tenho grande conhecimento sobre isso. E eu acho que as pessoas deviam informar mais, porque chega de mulheres que não conseguem amamentar serem culpadas por isso ou sentirem-se culpadas por isso. Eu tenho imensa gente que fala comigo a dizer, tenho um bebê, não estou a conseguir. Não gostas, não dês. Porque é um trabalho a 2. O bebê tem que gostar e a mãe tem que gostar. E quando não gosta, não vale a pena insistir. Porque tu é que vais ficar mal. E tu é que vais... Eu chorei durante 1 mês. O António chegou a casa, eu tive 1 mês a chorar.
porque ele depois bolsava crostas e sangue e nunca deu tempo para eu conseguir, na realidade, sarar e conseguir estar tranquila com isso, porque eu via o António aproximar-se de mim e eu ficava a contorcer-me de dores, que é uma coisa que não é normal na amamentação, não é? E com isso comecei a criar uma aversão e com isso comecei a tirar leite e com isso fiz uma mastite. E depois tenho a minha mãe, que é muito defensora da amamentação e amamentou os 5 filhos e dizia-me, coitadinho do teu filho, coitadinho, tens de dar de mamar até aos 3 meses. Eu dizia, as pessoas antigamente cresceram a leite condensado, porque é que um leite que hoje em dia já tem nutrientes e composições aceitáveis, qual é a diferença? O que é que isso me vai fazer ser uma mãe diferente ou ter um filho diferente? Sabes? E acho que é uma coisa que eu tento muito dar voz. É às mães que não amamentam e está tudo bem. E é o que eu digo. Está tudo bem. Boa para quem consegue. E boa para quem não consegue. Porque está tudo bem na mesma. E porque tu não vais deixar de ser mãe. Porque não és pior mãe porque não amamentas. E foi giro porque eu tive as duas perspectivas já, não é? Tive nas duas situações. E identifico muito mais com este lado porque acho que as mães que não amamentam não têm voz. E isso é uma coisa que me... Acho injusto. Sabes Acho que eu do injusto. Manel Maria dei um mês e depois percebi isso que estás a dizer, que eu sempre que ia dar de mamar não era uma coisa boa. E já eu se enervava e chorava, e sequei naturalmente. Também não eu. tive que tomar o remédio, por isso aquilo acho que já era uma coisa que não me estava a fazer bem nem a mim nem a ele. E do Zé decidi não dar. Vê lá tu que aquele mês me marcou. Mas sabes que eu vejo pessoas a darem de mamar hoje em dia e é uma coisa que me... Quase que ainda tenho contrações no útero a olhar para alguém que dá de mamar, sabes? Criei uma mini aversão por isso e digo-te que se tiver um terceiro filho não sei se vou amamentar. Mas eu lembro-me quando eu dizia assim, do Zé não vou dar de mamar. Eu nem deixava que as outras pessoas dissessem, eu dizia, não, eu não vou dar de mamar, eu sei tua. o que é, e às vezes ainda podem dizer, porque o Manel Maria era gordo, Sim. E o Zezinho é magrinho. É coitadinho porque não teve o leitinho da mãe, não é? Mas dizem isso, e tu parecendo que não, eu às vezes dou por mim a dizer assim, pois se calhar ele é assim porque eu não lhe dei de mamar. E depois penso, não, que estupidez. Há tantos bebés que nascem e nem aceitam o leite da mãe e tão enormes e tão saudáveis e acho que acima de tudo a amamentação tem que ser é uma coisa a dois e eu neste processo tudo ainda bem, e é o que eu digo, tiro o chapéu todos os dias às mães solteiras, porque o meu marido foi quem me orientou nisto e começou a dizer, Maria, não está a dar, ok, vais ter que suplementar, porque depois tive a mastite e foi a minha direita para a produção, não é? Porque o nosso corpo é uma máquina e é muito esperto. E ele dizia, tens que dar suplemento, dás à noite para descansares, porque eu estava a tirar leite de 3 em 3 horas, porque eu não queria deixar de dar de mamar, mas depois também estava com aquele sentimento de culpa de pelo menos bebe o meu leite, mas também não deixava ninguém dar o biberon com o meu leite, eu dizia, não, se eu estou a ter este trabalho, então tem que criar aquela sou eu. Depois. Sim, eu acho muito difícil a história de tens um filho que passa 9 meses contigo na tua barriga e de repente sai cá para fora e o teu filho é um bocadinho de toda a gente. E acho que no primeiro mês, eu tive visto do Duarte e tive visto do António, que no primeiro mês eu ainda não aceito muito bem que ele saiu da minha barriga. E acho que é só meu ainda. E se esteve comigo tanto tempo, como é que de repente toda a gente acha que é meu neto, é meu primo, quer dizer, calma. Tens de criar os teus laços com ele primeiro, não é? Não, os meus laços com ele estão criados desde o primeiro dia. Não acho nada que... Acho que ele nasce a saber perfeitamente quem é a mãe. Não é isso, é quase uma coisa... É meu. Sim, é meu. E são. Continuam a ser. Diz-me uma coisa, a tua avó Sim. chegou a conhecer... não chegou a conhecer os dois. Nem o Gui. Não chegou a conhecer o Gui. Comecei a namorar com o Gui no ano em que a minha avó morreu. Sim, tenho pena. Tenho pena porque a minha avó... eu vivi com a minha avó a vida toda, não é? E era a matriarca da família e graças a Deus eu acho que a minha mãe foi uma filha espetacular e conseguimos dar-lhe qualidade de vida até o último dia. E ela morreu em casa, comigo e com a minha mãe, e estávamos lá todos, na realidade. E tenho pena que ela não tenha participado nas coisas importantes da minha vida. Ou seja, não esteve no meu casamento, a minha avó era decoradora, não me ajudou a construir a minha casa, não conheceu o meu marido, não conheceu os meus filhos. E pronto, é a lei da vida. Mas... O que é que mais guardas da tua avó? Tudo. Ainda me lembro perfeitamente da voz dela.
do cheiro dela perfeitamente. E eu acho giro que, apesar de guardarmos muita coisa, eu acho que hoje em dia olhamos todos para a minha mãe e ela é um bocadinho da minha mãe. Eu estou sempre a dizer, a minha mãe até a conduzir está igual à minha avó. E então é giro, porque eu sinto que ela não desapareceu. E o que é que tu guardas da tua avó? O que é que achas que há em ti que é a tua avó? Há muita gente que diz que eu sou muito parecida com ela. Tanto fisicamente como de feitio. E também é general. a minha avó era feminista, muito mesmo, e tinha sempre aquela coisa de as mulheres têm direito e as mulheres têm que estudar e as mulheres... E tinha um feitio muito... Olha, foi a pessoa mais ciumenta que eu conheci em toda a minha vida. Mas era espetacular. Pois, porque eu também ouvi dizer que a Maria tem os programas com as amigas, se for preciso vai jantar fora durante a semana, mas se o Gui... Ai, que aldrabão. Não é bem assim. Se o Gui pensar, diz, calma lá. Não é bem assim. É sempre diferente quando és tu ou quando... Sim. Isto tem muito a ver porque eu agora também estou em casa, não é? Estou em casa já há muito tempo e o meu marido trabalha muito e a única coisa que eu às vezes digo é tenho tempo para nós também, calma, não está sempre a trabalhar, sempre a trabalhar, sempre a trabalhar. Eu acho que às vezes, pronto, é mais um bocadinho por isso, não é por ser ciumenta aí que... Estava-me a meter, eu meter contigo. E depois há aqui uma relação incrível com o teu avô. Sim. É um pai. É, muito mais que um pai. Eu costumo dizer que não gosto mais dele do que da minha mãe, porque a minha mãe é a minha mãe. Porque ele... Olha, não te sei dizer. Não consigo descrevê-lo. Sempre foi tudo na minha vida, sabes? É um avô que tu chegas à casa dele e tu precisas do que quer que seja e ele tem em casa, sabes? E eu falo com ele todos os dias. Todos os dias ou ele me liga ou eu lhe ligo. E tenho uma relação gira com ele. Gira e bonita. Eu acho que, acima de tudo, foi uma pessoa que eu não me lembro de um dia na minha vida em que ele não tenha existido, sabes? É se calhar a pessoa da minha vida. É o meu avô. Pensas no dia em que não estiver cá? Sim, tenho pânico. Sim. Claro que sim. E é o teu colo, sentes que é o colo. É um dos meus colos, sim. Sim. E tu também para o teu avô também são os dois assim uma relação. Eu não consigo falar dele sem chorar. O teu avô é aquela pessoa que tu consegues dizer adoro-te, eu gosto muito de si com facilidade. Eu tenho muita dificuldade em... Eu tenho assim duas pessoas na minha vida, tirando os meus filhos, que não tenho dificuldade em demonstrar amor, que é o meu marido e o meu avô. Tudo o resto, eu nunca fui uma pessoa muito afetiva, ou seja, não sou pessoa de dar abraços, de dar beijinhos, festinhas, não sou, nunca fui. Por isso, eu acho que também vem daí muito a relação especial que tenho com ele, porque eu imagino, sabes, como uma coisa grande, de braços abertos, é um bocado, o meu avô é isto. E às pessoas a quem tu não consegues dar abraços, festinhas, dizer com facilidade adoro-te, gosto muito de ti, como é que demonstras que gostas mesmo? Há tanta forma de demonstrar, estar presente, ajudar, fazer companhia. Minha mãe está sempre a queixar e diz sempre, tu és um calhau com olhos. Não sou calhau com olhos, mas na realidade as pessoas não são todas iguais, não é? Ainda bem que ela tem 5 filhos. Para ir buscar o colo e os meninos. Mas eu acho que o colo é subjetivo também, não é? Eu acho que enquanto miúda o colo é mais aquela coisa física, não é? Hoje em dia eu acho que a minha família me dá o colo mais giro do mundo, que é aquele colo que eu costumo dizer, que é no dia em que estiveres à beira do precipício e se por acaso eventualmente caíres, eles estão lá todos em baixo e eles apanham-te e tu não cais em lado nenhum. Mas até lá deixa-te andar, porque tens uma vida para viver e és individual, não é? E é giro porque, olha, o casamento também me trouxe muito colo. A família do meu marido também é espetacular. E o meu marido, como é lógico. Bom, e sabes que eu acho que depois também, pelo que percebi agora, a vossa casa também serve de colo para os teus irmãos. Sim, sim. Que encontram ali um colo diferente da irmã mais velha. Sim, principalmente o meu irmão Tomás, que é o a seguir a mim. E é giro, porque ele está sempre, ainda hoje vai lá jantar a casa, ele está sempre em nossa casa. Aliás, eu no meu armário tenho uma etiqueta a dizer roupa Tomás, porque o Tomás tem parte de um armário lá em casa, porque passou a quarentena connosco
e está sempre muito presente na minha vida, sempre. Tu como nesta fase em que de repente foi tudo muito rápido, mudarem de casa, mudarem tudo, foi uma coisa conseguida por vocês ou, como às vezes pode passar cá para fora a ideia errada, não, é facilidade, de certeza que lhes pagam tudo, Não, de eu certeza não, que têm os colégios, os eu miúdos sou todos financeiramente pagos. dependente de mim e do meu marido, portanto nós é que pagamos tudo. O Duarte está num colégio público e esteve num privado, e eu acho que um público é espetacular, é lá ao lado de casa e faz diferença no E orçamento vocês também familiar ao fim do mês. vocês andaram todos também sempre em escolas públicas, Sim, não andei foram? no colégio inglês até ao quarto ano e a partir do quarto ano sempre em escolas públicas. E a primeira, esta é a nossa quarta casa e é comprada. E acho que é importante tu também dares um passo desses, porque chegas ao fim do ano e numa casa arrendada dás por ti a oferecer um carro a todos os senhorios, não é? Sim. Portanto, mais vale estar a pagar uma coisa para mim e para deixar para os meus filhos. É o que eu estou a dizer. Se eu morrer, os meus filhos já têm uma casa, pronto, espetacular. E é bom porque, ou seja, é fruto do vosso trabalho, vocês, Sim. o vosso dia-a-dia não são as facilidades que se calhar as redes sociais têm a tendência de dar a entender que é tudo fácil, que não sei quantas empregadas, e não é nada assim, vocês são uma família normal e a sensação que eu tenho, Maria, é que muitas vezes tu até gostas de fechar a porta e de mostrar, não, aqui agora eu sou mãe, eu sou mulher, eu resolvo à minha maneira e vou resolver a minha vida, o meu caminho, Tem que deixem-me um ser, bocadinho. tem que ser. Eu fechar a porta não considero, mas acho que fechar a porta não, mas às vezes tens que pôr os pés à parede e dizer alta aí, não é? Porque, calma, eu sou a Maria, eu sou mãe, eu sou mulher, eu sou independente. A minha mãe nunca aceitou muito bem que nós tivéssemos saído de casa assim, de repente ela ficou sem 3 filhos em casa. E em discussões diz-me uma coisa que ela própria às vezes não pensa, que é, tens a Maria que és independente. Eu digo, a realidade é que sou. A realidade é que sou. Porque eu sou independente, não é? Tenho o meu trabalho, tenho a minha casa, tenho a minha família. Espetacular. E uns meses melhores, outros meses piores. E claro que, principalmente com uma pandemia, tu tens que fazer esforço. E eu própria não sei o que é que me vai acontecer ao meu trabalho, não é? Portanto, claro que sim. Claro que tem que ser a Maria. E continuas a ser a Maria que adora criar a confusão num jantar Sempre. Ainda ontem. de picar, mas no sentido bom de bora lá, vamos falar sobre este assunto. Costumam-me chamar de a fogueira lá em casa, que é, pronto, lá está esta, lá vem a fogueira. Não é, porque eu gosto de ser, não, claro que não é por maldade, mas sou muito provocadora e adoro ver a reação das pessoas, porque é sempre diferente e tu, à partida, sabes sempre como é que metade vai reagir. E há pessoas que são mais fáceis e outras que não, e agir, estar ali numa constante provocação, porque acho que é sempre interessante. Sabes que das coisas que toda a gente me foi dizendo, ficou-me sempre a palavra de justiça. A Maria diziam imensas coisas, mas depois a Maria é muito justa. Sim. A Maria, de onde é que vem isso? Ou no que é que procura justiça? O que é que te faz confusão e achas que agora se tivesses que dizer isto que me enerva porque acho que estão a ser injustos ou a sociedade está a ser injusta, o que é que tu... Olha, eu acho que há muita injustiça em tudo, não é? E acho que costumo dizer que se nós todos os dias conseguirmos mudar o mundo um bocadinho, a justiça começa por nós, não é? Pelo fazeres o bem, pelo não seres injusto. Não ser injusto é só posto na outra pele, porque eu acho que às vezes é tão fácil tu seres melhor pessoa, é tão fácil seres mais justa e não sei, eu mudaria muita coisa, como é lógico. Se calhar começaria por mudar as pessoas em si, que é seres mais justa e seres mais empática e seres mais... não sei, eu acho que falta tanta empatia nas pessoas, sabes? Que isso depois transforma-se um bocadinho em injustiça, porque se tu não tiveres empatia e se tu não estiveres bem contigo, tu não vais tratar o outro como o outro merece ser tratado. E às vezes é só isto, é ter que tratar e ter que tratar o outro da forma como tu gostavas de ser tratada, não é? E acontece em muitas situações e às vezes eu própria, às vezes não me tratam como eu acho que me deviam tratar e eu penso, não, ok, mas se começar por mim, o problema não vai ser meu, sabes? E eu acho Sim. que o sentido de justiça vem muito daí. Vem de
eu não percebo sequer de onde é que surge a injustiça, sabes? Para mim, na minha cabeça, não faz sentido. Não faz sentido porque é que alguém tem que ser julgado porque não amamenta, porque é que alguém tem que ser julgado porque é mãe solteira, porque é que alguém... Percebes? Não faz sentido, não há que julgar. Nós temos uma dificuldade em aceitar o outro. Ou melhor, a vida do outro quando é diferente da nossa. Exatamente. Não é? Sim. Eu achei piada que tu há bocado estavas a dizer que construímos a casa pelo telhado. E eu imagino quão difícil deve ter sido em algumas alturas, porque nós, no geral, estamos, se não é by the book, ai, vai correr mal, ai, não. E vamos pondo, sem nos darmos por isso, vamos pondo entraves no outro. Mas nem sonhamos o que é que vai dentro do outro e quais é que são as razões. E às vezes basta perguntar, ou pôr-te na pele daquela pessoa. Sim. Porquê é que está a ter esta reação? Porquê é que, sabes, acho que o mundo era tão mais bonito se isto acontecesse. Isto é a minha veia de Sagitário também. Por isso é que tu, se calhar, dizes as tuas verdades, ao menos ficam ditas e tenham os outros arcabouço para conseguir entender e entender e perceber as tuas verdades, porque quando são verdades Sim. não há que criticar. Maria, que temos de acabar aqui ainda mais coisas. Qual é que foi o dia mais leve? O dia do meu casamento. Estão sempre a dizer que no dia do casamento foi o dia que mais me viram feliz do início ao fim, sabes? E foi tão giro. Foi o dia do meu casamento, claramente. Sabes que o meu também, eu respondi a essa pergunta e também foi, que giro. Sim. E o mais pesado? Talvez tenha sido não o nascimento do Duarte, mas essa fase aí à volta. Não tenho assim dia pesado, tirando a morte da minha avó, mas para mim o dia mais pesado, eu acho que girou à volta da gravidez do Duarte. Foram dias pesados. Foi muito pesado, foi um caminho duro, não foi só um dia, foram meses. Foi uma fase, sim. E ainda assim queres ter mais filhos? Queria ter mais 2. Boa. A vida tem graça. Muita. Obrigada por teres vindo. Obrigada. Mais tempo tivéssemos, mais continuava aqui a falar de alguns pontos. Parabéns, Maria. Obrigada. Pela mulher, não é, menina? Pela mulher que és, mãe, irmã, dá escola a muita gente. Sim. Filha, por seres também, teres a tua personalidade enquanto filha, adorares muito os teus pais e conseguires olhar para a vida de frente e encarar as coisas e também dizeres as tuas coisas de frente. Como pela boca morre o peixe, quando é preciso também cederes um bocadinho, claro, e conseguires ter a capacidade de ver as coisas de outra maneira, porque também é raro. Às vezes, quando somos muito diretos, podemos ficar obtusos e pensar, não, eu tinha aquela ideia, e não cedermos e mudarmos. E tu não, tu vais mudando, vais sendo amiga, claro, vais mostrando, não é? E vais mostrando aos que gostas deles, sem ser através de abraços e de muitos adortes, mas tenho a certeza que cada vez que alguém recebe um gosto muito de ti, ou um miminho teu, vale pela vida, seja de que forma for. Sim. E a alegria dos teus filhos, que são lindos, o orgulho que tu puseste por eles fazerem agora a campanha do apoio à vida. És uma pessoa de causas. Eu vou continuar a segui-las, vou-te continuar a seguir. E espero que desse lado se tenham inspirado, que tenham conhecido melhor a Maria, como a Maria, que a sigam também, porque tem aqui causas e defende tudo sempre de forma muito justa, direta e verdadeira. Obrigada por estarem aí, continuem a ouvir-nos. Um beijinho a todos, boa semana. Obrigada por terem estado connosco até aqui. Para terem acesso a conteúdos exclusivos do podcast Páginas com Graça, como quem serão os convidados e saberem com antecedência, poderem fazer-lhes perguntas, terem acesso a conteúdos extra que vamos conversar e que vamos falar aqui, poderão ser patronos.
A descrição está no perfil, como poderão e como poderão sê-lo, e será sem dúvida uma mais-valia e um grande apoio para este projeto que eu acredito e que acho que os meus convidados também gostam e que irá contar muitas histórias e que, claro, que se tiver a vossa ajuda e o vosso apoio poderemos continuar a conversar mais e a deixar capítulos e livros contados.